Olá, então vamos resolver um problema de probabilidade condicional. Em última instância envolve isso, mas passando por eventos mutuamente exclusivos, independentes, regra da soma, do produto. Então a inscrição para a seleção para um cargo público X de um órgão do Poder Executivo fica aberta por poucos dias e impõe 3 condições a serem comprovadas. Então precisa que se comprove para que os candidatos possam efetuar a inscrição. Possuir experiência profissional, apresentar negativa de antecedentes criminais atualizada, possuir curso de graduação. Basta que uma delas não seja comprovada, então, vou sublinhar aqui, para que o candidato tenha sua inscrição negada. Então, o experimento é fazer uma inscrição. Admita que as probabilidades dessas condições não serem comprovadas por um candidato sejam 10% experiência, ou seja, 10% dos candidatos, uma probabilidade de 10% de não comprovar experiência, probabilidade de 25% de não comprovar negativa de antecedentes criminais, ou seja, não apresentar aqui uma certidão, e 20% de não apresentar um comprovante de graduação como um diploma. Considerando somente essas 3 condições, supondo que os demais elementos da inscrição estejam em conformidade com o exigido, determine. Letra A. Qual a probabilidade de que o candidato consiga efetivar a sua inscrição? Letra B. Qual a probabilidade de que apenas uma das condições anteriores não tenha sido comprovada, dado que o candidato não pôde efetivar a inscrição? Então, aqui a gente tem 2 coisas diferentes. A probabilidade de que o candidato consiga efetivar a inscrição. Aqui é a probabilidade de se inscrever. Vamos chamar isso aqui de probabilidade de I. Qual é a probabilidade de I? Ou seja, de que a inscrição ocorra. E para isso, ele tem que comprovar esses 3 elementos aqui para conseguir se inscrever. Então, a gente precisa saber a probabilidade de que essas 3 comprovações ocorram. Na letra B, ele não vai se inscrever. Então, está dizendo que dado que o candidato não pôde efetivar a inscrição. Então, dado isso. Então, eu já sei que isso ocorreu. Então, isso aqui é uma probabilidade condicional, já tem uma condição. A inscrição a gente chamou de I, então eu vou chamar de não I, o I com um tracinho em cima. Então, qual a probabilidade de que apenas uma das condições, vamos chamar aqui de 1C, tá? Uma das condições eu vou chamar de o evento 1C. Qual é a probabilidade de que apenas uma das condições não tenha sido comprovada, dado que o candidato não conseguiu se inscrever? Então, aqui a gente quer uma probabilidade condicional. Então, vamos fazer aqui a letra A. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar de experiência probabilidade de E, só que aqui é a probabilidade de não estarem comprovadas. Então, eu vou chamar isso aqui de probabilidade de E com um tracinho em cima, que é não E. Na verdade, esse é o evento não comprovar. Então, a probabilidade de não comprovar a experiência de 10%, eu vou colocar aqui em forma de decimal. Probabilidade de não comprovar uma negativa de antecedentes criminais, eu vou chamar aqui antecedentes criminais, vou botar aqui A. Tá? Então, de não comprovar, a probabilidade é 25, então 0,25. Probabilidade de não comprovar a graduação, vou chamar esse evento de G, é 20%, então 0,20. Qual é a probabilidade de que o candidato consiga efetivar a inscrição? Então, eu quero uma probabilidade de que I ocorra. Eu vou dizer que, vou botar aqui do lado, I é realizar a inscrição. Qual é a probabilidade de I? Bom, aqui eu tenho as probabilidades da negação do que eu estou querendo, porque eu quero que tudo seja comprovado, porque só assim ele consegue a inscrição. Então, o que eu preciso aqui é, como esses eventos, eles são independentes, os eventos E, A e G. Aqui é a negação de G, né? Não comprovar a graduação, que eu tenho 20% de chance de ocorrer isso, para cada candidato. Os eventos experiência negativa de antecedentes criminais e graduação são eventos independentes, porque a ocorrência de um não interfere no outro. Esses eventos são independentes. A ocorrência de um não interfere na chance de ocorrer o outro. Então, são eventos independentes. E isso é muito importante, por quê? Porque quando os eventos são independentes, eu posso calcular
a probabilidade pela regra do produto. Então, eu posso dizer que a probabilidade de I vai ser a probabilidade de que ocorra cada um deles, E vezes a probabilidade de A vezes a probabilidade de G. Bom, então aqui a probabilidade de I, a gente já viu que pela regra do produto, como são os eventos independentes, eu posso simplesmente multiplicar as probabilidades. Então, vai ficar aqui P de G. A nossa questão é que a gente não tem essas probabilidades aqui, a gente tem a negação delas. Na verdade, nós temos o evento complementar a cada uma delas. Mas se a probabilidade de um candidato não comprovar a experiência é de 10%, então a probabilidade dele comprovar a experiência é de 90%. Onde é que tu tirou isso, professor? Diminui de 1, porque eles são eventos complementares. Sempre o evento e a negação deles são eventos complementares. Então, esse 0,90 ele sai de 1 menos o 0,10, que é a probabilidade de não ocorrer o E. Então, aqui, como eu sei que não comprovar antecedentes criminais é 25%, então a probabilidade de comprovar antecedentes criminais, a probabilidade de A, vai ser 1 menos 0,25, que dá o 0,75. Então, isso aqui é 1 menos o 0,25. A probabilidade de não comprovar G, ou seja, a graduação, é de 20%. Então, a probabilidade de comprovar a graduação é de 80%. 0,80 também sai de 1 menos 0,20. Bom, então a probabilidade de I, pela regra do produto, para eventos independentes, que são os eventos A, G e E, vai ser probabilidade de que ocorra E, ou seja, probabilidade de que a pessoa comprove a sua experiência de 90%. Então, 0,9 vezes probabilidade de que ela consiga comprovar com uma negativa de antecedentes criminais é 0,75. Então, 0,75 vezes probabilidade de que comprove graduação, 0,80, então 80. Então, a probabilidade de I, fazendo essa continha aí, vai dar 0,54, ou seja, 54% é a probabilidade de que o candidato consiga efetivar a sua inscrição, consiga se inscrever. Então, letra B, qual a probabilidade de que apenas uma das condições não tenha sido comprovada? Uma condição não ser comprovada nós vamos chamar de um C, tá? Um evento 1C, dado que o candidato não pôde efetivar a inscrição. Então, dado, quando falar dado que o candidato não pôde fazer a sua inscrição, esse dado significa sempre uma probabilidade condicional. Então, sempre que disser considerando que o candidato não conseguiu efetivar a inscrição, ou seja, de alguma forma indicar que alguma coisa já não aconteceu. Então, eu não tenho um espaço amostral inteiro, porque eu tenho probabilidade da inscrição ocorrer e não ocorrer. Já está dizendo que não ocorreu, então aquelas possibilidades de ocorrência, elas não existem, elas não estão no meu espaço amostral. Eu diminuo o espaço amostral, porque não vai entrar aqui a probabilidade de ter ocorrido a inscrição. Porque eu tenho condições de fazer a inscrição se eu comprovar ao mesmo tempo as 3 condições. Agora, para eu não fazer a inscrição, eu posso ter uma condição não satisfeita, 2 condições não satisfeitas e as 3 condições não satisfeitas. Então, eu quero saber aqui a probabilidade de uma condição não ter sido satisfeita, dado que eu não consegui efetivar minha inscrição. Então, eu vou botar I, a gente chamou de inscrição realizada. Aqui, não I. Então, não conseguiu efetivar a inscrição. O que é isso? Probabilidade, então, condicional, a gente utiliza a propriedade da probabilidade condicional, que vai me dizer que a probabilidade de ocorrer um evento, dado que o outro ocorreu, nesse caso, a probabilidade de que ocorra uma condição não comprovada, dado que a gente já sabe que a inscrição não aconteceu, vai ser igual à interseção desses 2 eventos. Então, probabilidade de que ocorra um C e ocorra, interseção é e ocorrer, ou seja, ao mesmo tempo, não inscrição, dividido
pela probabilidade, então, de não ocorrer a inscrição. Por quê? Eu tenho que dividir por essa probabilidade porque é só isso que eu estou considerando. Eu já sei que não ocorreu a inscrição, então as possibilidades de ocorrer a inscrição elas não estão sendo contadas. Então, a gente divide pela probabilidade de não ocorrer a inscrição. Agora, olhando para isso, eu tenho o seguinte, digamos que eu tenho aqui o evento não ocorrer a inscrição. Esse evento de não apresentar uma das condições, ele está aqui dentro. Então, 1C, ele está contido. Então, eu posso dizer que o 1C, ele está contido, esse aqui é o símbolo de contido, no I negativo, ou seja, um não fazer a inscrição. Então, quem é a interseção desses dois? Onde é que eles estão ocorrendo ao mesmo tempo? Não se inscrever e não apresentar uma condição. Exatamente aqui são essas as possibilidades, quer dizer, ou não apresenta essa, ou essa, ou essa. Isso é uma condição não satisfeita. Não apresentar uma delas. E isso está dentro de não ter feito a inscrição. Então, eu posso dizer que essa partezinha de cima aqui, ela vai ser a própria probabilidade de 1C. Por quê? Porque ela está contida dentro de não fazer a inscrição. E as possibilidades de não fazer inscrição aqui, ou aqui, ou aqui, ou seja, não apresenta a experiência, ou não apresenta a negativa, ou não apresenta a graduação, elas são parte aqui de 1C. Então, isso aqui é 1C dividido por probabilidade de não ter feito a inscrição. Então, a gente precisa dessas probabilidades aqui. Então, a probabilidade de não apresentar uma das condições, essa é a probabilidade de não apresentar a experiência. Então, digamos que eu não apresentei a experiência e apresentei as outras duas. Então, eu apresentei a A e apresentei a graduação. Tem a negativa e apresentei a graduação. Isso é uma das possibilidades para que eu não consiga me inscrever com uma condição não sendo satisfeita. Mas pode ocorrer, ou seja, ou acontece isso, ou probabilidade de eu ter apresentado a experiência e não ter apresentado a negativa de acidentes criminais, então não há, e ter apresentado a graduação. Veja que eu sempre tenho que ficar só com uma negada. Aqui eu botei o A como negação, não apresentei negativa, aqui eu não apresentei experiência. Isso é uma possibilidade para não me inscrever, com uma condição não sendo satisfeita. Ou eu tenho também, vou ter lá a probabilidade de ter apresentado a experiência e ter apresentado a negativa de antecedentes criminais e não ter apresentado lá o comprovante de graduação. Agora vejam que conta é essa. Se isso aqui é ou, esses eventos eles são mutuamente exclusivos. Como é que eu sei disso? Aqui, eles são mutuamente exclusivos, porque se acontecer isso, é porque não aconteceu isso. Porque vejam só, se eu não apresentei a comprovação de experiência, eu já não atendi uma condição. E atendi, ok, as outras duas. Se ocorreu isso, não pode ter ocorrido isso aqui. Porque se eu não apresentar a negativa de experiência e também não apresentar a negativa de acidentes criminais, significa que eu não apresentei duas condições, isso está fora. Então, é ou uma coisa ou outra. E ou, nas nossas contas de probabilidade, significa soma. Então, aqui a gente vai usar a regra da soma. Na verdade, eu estou querendo isso, ou isso, ou isso. Significa que é mais e mais aqui. Então, essas probabilidades aqui, elas podem ser somadas. Porque esse evento aqui, com esse, ou seja, as possibilidades de eu não efetuar essa inscrição, elas são mutuamente exclusivos 2 a 2. Ou acontece isso, ou isso, ou isso. Bom, então eu vou poder somar. Então a minha conta já ficou assim, probabilidade de 1C, ou seja, de não me inscrever por causa de uma condição, vai ser a probabilidade de não e probabilidade de A e probabilidade de G. A gente pode botar aqui também o símbolozinho de interseção, que é a mesma coisa, mais a probabilidade de e A, não há G, mais a probabilidade de e A e não G, ou seja, não apresentou G. Bom, e como é que eu faço essas probabilidades aqui de dentro, né? Então, aqui eu tenho uma E negada, mais A, mais G.
agora a gente tem que olhar. Mutuamente exclusivos 2 a 2 são esses eventos, ou seja, a combinação desses três aqui. Cada um, eu estou considerando isso tudo, isso tudo e isso tudo. A combinação dos três eventos com a combinação desses três eventos com a combinação desses três eventos são mutuamente exclusivos. Agora, aqui dentro, ó, o E, o A e o G, a gente já viu que esses eventos aqui, eles são independentes. Então, a gente já sabe que os eventos E, nem vou botar negação, tá? Porque a gente pode levar isso para negação também. E, A e G, e vou botar aqui E seus complementos, seus eventos complementares, são independentes. Vale para as negações, tá? O não E, o não A e o G, as combinações de todos eles são independentes, porque não interfere a comprovação de experiência de negativo na graduação. A chance de ocorrer essas três coisas aqui, uma não interfere na outra. Então, o que a gente vai poder utilizar para calcular essas interseções, porque isso aqui são interseções aqui, dentro de cada um, é a regra do produto. Como são independentes, então eu vou poder usar a regra do produto. O que a regra do produto me diz? Ela me diz que a interseção de três eventos, quando eles são independentes, é simplesmente a multiplicação das probabilidades de cada um deles. Então, essa probabilidade aqui, ó, vai ser a multiplicação, probabilidade de não ocorrer E, probabilidade de não ocorrer E, 0,10. Então, 0,10 vezes a probabilidade de ocorrer o A, ou seja, entregou antecedentes criminais, 0,75, vezes a probabilidade de ocorrer G é 0,80. Então, o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando essa primeira probabilidade. Por que eu estou podendo simplesmente multiplicar, não preciso pensar em condicional? Porque os eventos são independentes. Quando os eventos são independentes, a regra do produto me diz que eu só preciso multiplicar as probabilidades de cada um. Vou fazer a mesma coisa para esses três, porque eles também são independentes. Então, eu vou somar essa probabilidade aqui. Como que eu calculo essa probabilidade? A probabilidade de que ocorra E é 0,90. 0,90. Vezes a probabilidade de que não ocorrerá, 0,25. Então, 0,25. Vezes a probabilidade de que ocorra G. Ocorrer G é 0,80. Mais, então, já coloquei essa probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade vai ser calculada dessa forma. Agora, eu vou colocar essa última aqui. Então, aqui vai ser a probabilidade de que ocorra E, 0,90. Vezes a probabilidade de que ocorra A, que é 0,75, vezes a probabilidade de que não ocorra G. Não ocorrer G é 0,20. Então, a probabilidade de que um C ocorra, ou seja, que não se apresente apenas uma condição, fazendo todas essas continhas, aí faz cada um dos colchetes primeiro, depois faz essa soma, vai dar 0,375, ou seja, 37,5% é a chance de que um candidato não apresente uma das condições somente. E aí, com isso, ele já não vai conseguir se inscrever. Bom, o que a gente precisa mais? Eu já tenho essa parte de cima aqui para o meu cálculo, ó, porque eu preciso disso aqui. Isso aqui é o meu objetivo, o meu olho aqui. O meu olhinho, ele está nesse negócio aqui, é isso que eu preciso. Já consegui essa probabilidade de cima, agora eu preciso dessa aqui. Agora é o seguinte, deixa eu separar só um pouquinho aqui. A probabilidade de I ocorrer, nós já calculamos. Essa probabilidade, vou voltar aqui. A probabilidade de I ocorrer, ó, é 0,54. Então, se 0,54 é a probabilidade de I ocorrer, 0,54, então a probabilidade de não ocorrer a inscrição, isso aqui é a probabilidade de ocorrer a inscrição, a probabilidade de não ocorrer vai ser 1, menos 0,54, que é 0,46. Então, agora eu já posso voltar para a minha fórmula. Então, aqui eu vou fazer a partezinha final. Então, a probabilidade de uma condição não ter sido satisfeita dado, ou seja, sabendo que já não ocorreu a inscrição, já sei que não ocorreu a inscrição, por que ela não ocorreu? Qual é a chance de ter sido por causa de uma só não comprovação? Vai ser igual à probabilidade de 1C, ou seja, de uma condição não satisfeita, que nós calculamos aqui, ó, 0,375,
dividido pela probabilidade de não ocorrer a inscrição, que é 0,46. Vejam que I e não I, como todos os eventos, o evento e a negação dele são eventos complementares. Como que eu descubro sempre essa probabilidade? Diminuo de 1, que é a probabilidade de ocorrer tudo, né? Ocorrer na inscrição e não ocorrer na inscrição, a probabilidade total disso é 100%. Então, dividindo aqui, esse resultado vai dar 0,815. 81,5% é a probabilidade